Muito bem, muito bem. Vamos dar início, então, à nossa live, encerrando essa música e vamos, então, agora entrar aqui no ar com vocês. Já estamos no Instagram, vamos entrar agora aqui no YouTube. Maravilha! Eu acredito que todo mundo deve estar vendo, mas como eu sou precavido e eu já tive alguns problemas aqui bastante sérios, né? Com imagem e som, deixa eu dar uma checadinha aqui no YouTube, se realmente está acontecendo tudo direitinho, né? E aí nós começamos a nossa live. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aqui, né? O pessoal vai chegando e vai, então, assistir a live aí com a gente, né? Vamos ver, vamos ver. Opa, entrou aqui num outro canal. Vamos ver se estamos aqui ao vivo. Sim, estamos ao vivo. Vamos lá no estúdio para ver se está realmente tudo em ordem. E assim a gente tem a certeza de que está tudo sendo transmitido, né? Vamos lá ao vivo. E aí o pessoal vai chegando aqui, vai chegando ali. Está como público, está ao vivo, está tudo funcionando corretamente. Muito bom mesmo. Temos gente aí já começando a assistir a nossa live, que é essa daqui, sustentação e perfil da asa. Nós vamos falar hoje sobre alguns assuntos relacionados a isso. Alguns assuntos não, é sobre esse assunto aí, sustentação e perfil da asa. Eu já falei nas outras lives alguma coisa sobre isso, mas agora eu preparei uma live específica para isso. Então, vamos começar a nossa live aqui. Antes de começar, deixa eu dar um recado que depois eu não vou dar mais, tá? É o seguinte, se você está assistindo aí no Instagram, mesmo gravado, vai no link aí na bio e vem assistir no YouTube, porque no YouTube tem mais conteúdo disponível, tem mais materiais disponíveis na forma de slides que eu vou, então, gradativamente mostrando e explicando. Então, é bastante importante que a gente tenha essa possibilidade, porque no Instagram a gente não consegue mostrar as coisas quase, né? É difícil, mas é assim que funciona. Mas o Instagram vai estar aí gravando também. Vamos ver, eu costumo dizer que ele vai servir como um backup para mim, porque eu já tive um problema aqui de começar a aula e o meu microfone está mutado e eu só percebi no fim da live. Como é que eu resolvi isso? Simples. Peguei o áudio do Instagram e coloquei no YouTube. Afinal, os áudios são idênticos. Muito bom. Então, vamos começar com a nossa aula aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, não. Aqui, sim. Esse formato aqui é que eu gosto. Então, nós vamos falar agora sobre sustentação e perfil de asa. Tá ok? Então, eu coloquei dois exemplos aí, mostrando aqui, no exemplo da direita, algumas forças que acontecem num avião, num aeromodelo também. Existem aeromodelos idênticos a isso, né? A quadri-reatores. E do lado esquerdo, eu coloquei aí a força de sustentação mostrada aí num perfil. Mas o importante para nós é saber que sustentação e perfil de asa funcionam assim.
E como é, então, realmente que a asa vai gerar essa força necessária para tirar o aeromodelo do chão? Aeromodelo, avião, mas vamos falar em aeromodelo. Nossa live aqui é sobre aeromodelismo, sobre você que está começando no aeromodelismo e que precisa aprender uma série de coisas que eu estou ensinando aqui para você, graciosamente, e dessa maneira a gente consegue mostrar para vocês que tem muita coisa por trás do aeromodelismo. Iniciando agora definitivamente. Como a asa gera a força necessária para sustentar o aeromodelo no ar? Olha, é uma coisa incrível, né? Se você já viu aquele negócio com asa e tal, motor na frente, sai correndo e de repente ele sai do chão. Bom, mas nós temos a força da gravidade que puxa ele para baixo. Como é que ele sai do chão? Olha, tem que ter alguma coisa naquele aparelhinho ali, naquele aeromodelo, que faça com que isso ocorra, não é? E esse fenômeno, essa coisa aí, na verdade, é um produto de como as asas e o aeromodelo todo, na verdade, é projetado, tá? E a interação desse aeromodelo com o ar, principalmente das asas. As asas são responsáveis por uma grande porcentagem dessa força que levanta o aeromodelo do chão, tá certo? Então, é bastante importante a gente tentar, ou pelo menos entender, tentar não, porque eu vou ensinar, vocês vão entender como é que isso funciona. Bom, a gente tem que pensar que uma asa, na verdade, ninguém fez de qualquer jeito e colocou ali. Não, é uma coisa estudada, mesmo no aeromodelo, hein? Por que que o aeromodelo voa bem? Por que que o aeromodelo voa mal de um determinado modelo ou de um determinado fabricante? Porque no mundo todo existem fabricantes e fabricantes. Tem fabricante que copia e tem fabricante que projeta. Quando você copia uma coisa, ela nunca é tão boa quanto a original, que foi projetada para ser boa, né? Então, na verdade, a asa é uma estrutura aerodinâmica que vai cortar o ar, né? Quando o seu aeromodelo está andando, está correndo, está voando, ela está cortando o ar. E o grande segredo do voo, né, o grande segredo da asa é a diferença de pressão que acontece na asa. A parte de cima acaba gerando, por um efeito de um sujeito aí que depois nós vamos conversar, menos pressão. E a parte de baixo da asa tem mais pressão. Então, o que que acontece? Menos pressão em cima, mais pressão embaixo. A asa cria uma força que vai levantar o seu aeromodelo do chão, correto? Bom, isso significa uma coisa, tá? Para acontecer isso, a parte de cima da asa, o ar que passa ali precisa se mover mais depressa do que o ar que passa embaixo. Ah, mas como é que faz isso? Porque a asa voa toda ela na mesma velocidade. Então, como que o ar de cima vai passar mais rápido que o ar de baixo? Aí entra o princípio desse camarada que você está lendo aí no slide, que é o Bernoulli. Quando o ar se move mais rápido, a pressão diminui na parte superior da asa. Vocês vão entender. E isso vai criar, então, uma diferença de pressão, que vai fazer, então, que na mesma asa tenha uma pressão menor em cima, uma maior embaixo. E por que que acontece isso? Porque a asa, ela tem uma diferença de formato. O formato da parte de cima da asa é um e da parte de baixo é outro. E essa diferença de formatos é que gera essa diferença de pressão também. Bom, não é mágica, né? Mas a gente pode dizer que aí tá, eu escrevi aí que tá a mágica da sustentação. A diferença de pressão gera uma força para cima que recebe o nome de sustentação. Então, o aeromodelo tem maior ou menor sustentação, quanto maior ou menor for essa diferença de pressão na asa. E essa funciona a asa, né? Mas ela precisa ser o peso do aeromodelo, tá ok? E vai permitir dessa maneira que o aeromodelo se mantenha voando. Claro, quanto maior for a diferença de pressão, que também é obtido pelo ângulo de ataque, nós vamos falar disso depois,
tá? Ângulo de ataque da asa é mais uma coisa que a gente vai falar sobre. Então, quanto maior for essa diferença de pressão, que é regida, então, pela diferença de formato da parte de cima para a parte de baixo da asa e pelo ângulo de ataque, ou seja, o ângulo que essa asa está fazendo com a horizontal, é que vai gerar uma sustentação maior ou menor, tá? Então, esse é o grande segredo do voo. E é importante ressaltar o seguinte, olha, parece complicado, né? Mas não é. Esse processo, tá, ele ocorre em todo aeromodelo, ocorre em todo avião, em toda aeronave, falando aeronave, aeromodelo, avião, ou qualquer coisa que voe, tá? E as asas, elas têm que ser projetadas com precisão. Por quê? Porque você tem que otimizar essa interação do ar. Se a asa não for projetada com precisão, você não otimiza e ela não funciona direito. Não funciona direito, o aeromodelo não vai voar direito, não vai ter um voo estável, não vai ter um voo seguro, você pode perder o controle dele, tá? E, na verdade, é o seguinte, ó, depois, se você quiser, né, ou no final da live, eu vou abrir um espaço para perguntas. Você pode perguntar que eu estou aí para te responder as perguntas sobre isso, tá? Agora, existem vários detalhes numa asa, né? Principalmente em relação à curvatura dessa asa. A gente conhece isso com o nome de perfil aerodinâmico, tá? Que o perfil aerodinâmico e a geração de sustentação estão interligados. Cada perfil gera um tipo ou uma intensidade de sustentação. E a curva, né, da asa, a curvatura da asa como um todo, ela necessariamente tem que ser projetada especificamente para criar essa diferença de pressão entre a parte superior e inferior. Porque senão, não tem sustentação. Se não tem sustentação, avião, aeromodelo, aeronave não voa. Simples assim, né? E agora, voltamos a falar no tal do Bernoulli. Olha lá, outra vez, essa relação está intimamente ligada aos princípios da aerodinâmica que vocês já viram em todas as outras lives, tá? Todas as outras aulas, em todas as outras aulas eu já falei bastante sobre os princípios de aerodinâmica. E já falei também sobre o princípio de Bernoulli. O princípio de Bernoulli diz o seguinte, olha, a pressão diminui quando a velocidade do ar aumenta. Assim, o ar que passa sobre a parte de cima da asa tem uma pressão menor porque ele está mais rápido do que o ar que passa por baixo, que está mais devagar. Então, esse é o princípio de Bernoulli, tá? De Bernoulli, correto? E olha, um conceito interessante, depois nós vamos voltar talvez a falar no Bernoulli, mas um conceito interessante aí, um dos primeiros conceitos que a gente precisa deglutir, engolir, entender, né? Você que é principiante no aeromodelismo ou aspirante a aeromodelista, é o perfil aerodinâmico. Então, a definição está aí na tela para você ler, né? Ele diz respeito à forma geométrica quando vista de lado. Ou seja, você olha aqui, lateralmente a asa, tá? Não é por cima nem por baixo, é lateralmente, tá? E esse perfil normalmente tem uma curvatura assimétrica, sendo mais convexo assim, na parte superior e menos convexo ou reto, reto mesmo, na parte inferior. E é exatamente isso que tem que ser projetado para gerar essa grande diferença de pressão que vai resultar finalmente na sustentação. E para entender isso, eu quero mostrar cada um dos perfis aerodinâmicos aqui para você. Tá? Existem vários tipos, muitos perfis aerodinâmicos, e cada um deles tem características que são projetadas para atender especificamente a diferentes necessidades e condições de voo, tá? Então, aqui nós começamos com alguns dos perfis aerodinâmicos mais comuns, inclusive aqueles mais básicos de quando não se sabia nada sobre aerodinâmica, tá? E você já deve ter percebido, eu já toquei nisso na aula anterior, que um avião
comercial, se você já voou num avião a jato comercial, você preste atenção na asa. Ela é de uma maneira antes de decolar e de outra maneira em voo de cruzeiro. E volta à maneira anterior até um pouco diferente, abaixo ainda da velocidade normal de cruzeiro, na velocidade de pouso, tá? Então, eu queria dizer para vocês que nós temos aqui alguns perfis interessantes. Por exemplo, esse perfil aqui, que é o perfil plano, chama Flat Plate. Eu coloquei vários perfis aqui, mas onde está escrito chato aqui? Você percebe que aqui está esquisito, né? Fala, mas Adail, isso aí não é um perfil? Praticamente não é um perfil, né? Ele realmente, ele fica reto em cima, reto embaixo, e você não tem, pode-se dizer que não tem uma diferença de velocidade da parte de baixo para a parte de cima com relação ao ar. E esse perfil ele vai atuar como? Pelo ângulo de incidência em relação ao ar, tá ok? Mas não é um perfil utilizado normalmente em aeromodelismo e nem na aviação, tá? Alguns aeromodelos se valem disso, principalmente aqueles aeromodelos feitos de Depron, bem levinhos, para voar baixinho, para fazer aquelas acrobacias baixinhas, né? Esse tipo de aeromodelo às vezes usa isso, mas nem ele gosta muito de usar isso. A gente não gosta de usar nem nesse daí, tá? O perfil simétrico. Bom, agora a gente já começou com uma outra conversa aqui, tá? Já começamos com uma outra conversa. Olha bem. Olha essa figura. Você que está aí no Instagram, vem aqui para o YouTube. Olha essa figura aqui, ó. Olha essa figura. Você está vendo que tem uma linha central e a parte de cima é exatamente igual à parte de baixo dessa nervura. Esse HQ010 Airfoil que está escrito aí para você ter certeza do que você está olhando a coisa certa, tá? Você percebe que é simétrico? É completamente simétrico. Você fala, mas e aí, Adail? E aí que a velocidade do ar em cima é a mesma da de baixo. O que, que vai mudar? Você vai ter que dar uma inclinação, que é o ângulo de ataque da asa. Senão, esse troço aí não sai do chão, obviamente. Né? Não tem uma diferença de pressão, a menos que você mude o ângulo de ataque desse perfil. No caso, mudando o ângulo de ataque da asa, e aí realmente ele vai funcionar tendo alguma sustentação. O perfil simétrico, então, olha só, características. Curvatura igual na parte superior e inferior, nós já vimos. E olha onde ele é usado. Tá aí, ó, aeromodelistas, prestem atenção. Ele é usado na parte em aeronaves acrobáticas, planadores e drones, onde não há necessidade de sustentação direcional. Planadores de altíssima velocidade, tá? Então, nesse tipo de avião que se usa, de aeromodelo que se usa esse perfil aí. Mas vamos para frente que tem muito chão aqui para nós, hein? Olha o assimétrico, também conhecido como câmbrico. Olha só que diferente. Veja que, passando uma linha pelo meio do perfil, você está vendo que a parte de cima é diferente da parte de baixo. Daí o nome assimétrico. Nós estamos falando de assimetria. Então, a parte de cima sendo diferente da parte de baixo, aqui nós já começamos a conversar de uma outra maneira. Ou seja, uma molécula de ar que entra em duas moléculas de ar. Imaginem duas moléculas de ar paralelas, né, correndo aí, e bem no meio dessa nervura, onde passa esse eixo da nervura aí. Aí, quando as moléculas passam por essa asa, como elas chegam juntas, elas têm que sair juntas lá atrás. Então, a de cima precisa correr muito mais. Se você puser 10 moléculas de ar entrando por baixo e 10 entrando por cima, as de cima, para percorrer esse mesmo percurso no mesmo tempo, elas vão ficar umas afastadas das outras. Quando você tem moléculas mais longe umas das outras, entra o conceito físico de densidade. Você tem uma densidade menor do ar. Densidade menor significa menos pressão. Embaixo, as 10 moléculas entram, vão juntinhas até o fim. Se elas estão juntinhas, densidade maior do ar,
densidade maior do ar, maior pressão. Acabamos de encontrar aí a resultante. Maior pressão embaixo, menor pressão em cima, então a resultante é para cima, sustentação. Então esse é o perfil assimétrico ou câmbrico, tá? Então, o que acontece? Ele é amplamente usado em aeromodelos de treinamento e aeronaves, no geral, aviões de treinamento também. Por quê? Ele vai oferecer uma boa relação entre o equilíbrio do voo e a sustentação do voo e a manobrabilidade do teu aeromodelo. Aí você fala, pô, o que é isso? É isso aqui, pessoal, é utilizado em aeromodelos treinadores. É utilizado em aeromodelos treinadores, assim como em aviões treinadores. Aquele que o cara vai lá para aprender a pilotar, tá certo? Perfil Clark Y, já ouviu falar nisso? Olha, o Clark Y é um pouco diferente do anterior, ó. Dá uma boa olhada aí. Eu vou voltar o slide, olha só. Parece idêntico, né? Opa, foi para frente? Não, tem que ir para trás. Tem que ir aqui no assimétrico. Olha, é diferente ou é igual? Dá uma boa olhada aí. E uma boa olhada aqui. O que você acha? Claro que Y é igual ao assimétrico. É claro, isso aqui é o basicão. Existem muitas variações, como vocês vão ver, existem muitas variações, não só do Clark Y, mas dos aerofólios em geral, ou das nervuras, como a gente chama em aeromodelismo em geral. Então, o Clark Y é exatamente isso que você está vendo aí. Perfil muito popular em aeromodelismo. Por quê? Por causa dos aeromodelos treinadores. E na aviação leve também. Por quê? Porque a aviação leve é para treinar piloto, tá? Uma curvatura superior, suave, tá? E fornece uma boa sustentação em velocidades mais baixas. Ah, então tá explicado aí agora, hein? É por isso que ele é usado em aeromodelos treinadores. Por quê? Um aeromodelo treinador, quais as características que ele tem que ter? Ele precisa voar bem, ele precisa ter uma manobrabilidade boa, mas não exagerada, mas ele precisa voar bem devagar também. Voando devagar, ele tem que voar direitinho. Então, ele tem que ter uma velocidade de stall, que é aquela velocidade em que o aeromodelo deixa de voar, ele tem que ter essa velocidade bem baixa, tá? Então, por isso que a gente usa em aeromodelos treinadores e até na grande maioria dos aeromodelos usa mesmo o perfil Clark Y. Só não usa naqueles aeromodelos mais especiais que a gente vai poder falar agora daqui a pouquinho, tá? E aqui, como eu disse para vocês, você está vendo que tem aqui 1, 2, 3, 4 Clark Y? Deu para perceber isso ou não? Olha só. Aqui na esquerda também, nesse desenho escuro aí, eu estou tendo que fazer isso porque eu achava que o meu mouse andava aí, mas não anda. Então, veja bem, nesse desenho um pouco mais escuro, também temos um Clark Y. Esse é o NACA 2412. Aquele ali é o 4415, aquele outro 4412, o outro é o SA35B ou 358, é 35B, e o de baixo é o Clark Y básico. Na verdade, todos eles são praticamente Clark Y, mas não são. Clark Y tem medidas e características próprias. A gente fala, tá tudo Clark Y aí. Genericamente podemos falar isso, mas na verdade, NACA é um nome de um perfil de um pessoal que estudou, na verdade, um grupo que estudou vários perfis. Cada perfil desse tem dimensões, características, resultados em voo diferentes, e cada um desses perfis aí, então, resulta em sustentação diferente em velocidades diferentes. Então, esse é o perfil NACA. Para vocês saberem que não é só
um tipo de perfil que tem no seu aeromodelo ou em algum aeromodelo, né? Olha lá, eu falei que era desenvolvido por um grupo de pessoas, tá aí, ó. Comitê Consultivo Nacional de Aeronáutica, NACA. Claro que NACA é a sigla em inglês. Esses perfis são caracterizados por um sistema de numeração, vou ler ali agora, ó, que descreve as dimensões e características do perfil, que incluem o NACA 2412, o NACA 4415 e vai por aí afora. Tem uma infinidade, um grande número de NACAs, né? De perfis NACA. Então, para você saber que a coisa não é assim tão simples, mesmo num aeromodelo. Depois nós temos também o perfil Selic. Perfil Selic. Dá uma olhada nessa figura. Eu vou ter que colocar meu óculos aqui para poder tentar ler aqui, porque ficou pequeno. Olha, tem uma série aí, não vou nem ler. Tem uma série de perfis e cada perfil desse foi dimensionado e desenhado para ter uma característica no voo. Cara, é brincadeira, é muito mais do que você pensava, né? Então, a partir de agora, né, você que é um aeromodelista que está assistindo aí depois, iniciante ou mesmo um pouquinho mais avançado, você sabe que dá para dar uma pesquisada agora e quando você fizer seu próximo aeromodelo, você vai poder escolher a tua nervura de acordo com as características. Você já sabe que tem o Selig, você vai poder pesquisar, você já sabe que tem o NACA, você vai poder pesquisar. E cada um desses vai ter uma descrição das suas características. Quer mais do que isso? Para poder fazer aquele aeromodelo que faz aquilo que ninguém consegue fazer no outro aeromodelo, porque você dimensionou ele para fazer aquilo, aquela manobra ou qualquer outra coisa que seja. Então, isso é uma grande dica que eu estou dando aqui para você, correto? Olha só, quem desenvolveu esse perfil foi o Michael ou o Michael, né, Selig e sua equipe na Universidade de Illinois. Cara, o negócio é muito sério, você está percebendo? Foi dentro de uma universidade. Então, tem uma variedade de perfis, desde aqueles que são otimizados para altíssima sustentação. Então, tem um resultante para cima de sustentação extremamente forte, até aqueles que são projetados para altíssima velocidade que não pode ter, não vai voar, né? Se tiver uma diferença muito grande de pressão. Então, o cara vai dimensionando até otimizar em túnel de vento esses perfis. Então, você já pode pesquisar sobre isso e procurar saber mais, né? Olha o Göttingen aqui, ó. Olha os perfis Göttingen aí. São mais alguns perfis nesse nível que eu falei até agora para vocês, né? E são criados pelo Instituto Aerodinâmico de Göttingen, na Alemanha. Eu não sei se fala Göttingen, né? Deve ser Göttingen, alguma coisa assim, na Alemanha. E são usados também, muitos deles, em aeromodelismo. E tem, olha, como vocês podem ver, voltando o slide aqui, uma variedade enorme de curvaturas, né? Aí é só você pesquisar, eu não posso fazer mais do que isso numa aula como essa de um live. Tem o Epler, olha o Epler, cara, quanta coisa tem. Quanta figura no Epler, hein? Vamos ver a definição dele, ó. Esse foi desenvolvido por Martin Hepperle, tá? E são conhecidos porque eles têm uma combinação eficiente de sustentação e baixo arrasto. Cara, sustentação e baixo arrasto, o que a gente ganha com isso? Velocidade, né? A gente consegue sei lá, vamos dar o exemplo de um avião de verdade, né? Ter uma grande sustentação, carregar bastante peso numa velocidade razoavelmente alta, porque diminui o arrasto. Olha que beleza. Tudo tem seu motivo, seu objetivo. E eles são frequentemente usados em planadores e modelos de alta performance, no caso do aeromodelismo. Então, olha que você já sabe que dá para começar a pesquisar sobre o Epler, né? Que eu acho que dá para você fazer uns aeromodelos aí que tem umas características diferentes. Bem legal, né? E olha aí, ó. Mais uma sobre o Epler, né? Presta atenção no final desse parágrafo. Eficiência energética. O resto eu já falei, né? Mas tem mais um detalhe importante aí, que é a manobrabilidade e a eficiência energética. Hoje, o que a gente mais busca em qualquer tipo de transporte, se formos falar de um avião de verdade, é a eficiência energética,
que ele seja bem manobrável, ou seja, pouso e decola curta e vai por aí afora. Então, você tem aí perfis que são adequados a essa situação em específico, tá? Bom, tem ainda, dá uma olhada, o perfil Epler que existe para supersônico e hipersônico. Cara, supersônico maior que a velocidade do som. Isso em avião de verdade. Hipersônico, muito acima da velocidade do som. É claro, quem era o modelo, meu amigo, você não vai poder usar isso aí, né? Como é que você vai enxergar um aeromodelo voando em velocidade supersônica? Dá para fazer? Dá. Hoje nós temos conhecimento e tecnologia para fazer aeromodelo supersônico, mas quem que vai voar um troço desse? Só se for para o controle remoto autopiloto, né? Vamos dizer assim, autopilotado pelo computador. Senão, cara, ele passou aqui, já foi. Aí ele está vindo, você nem sabe que ele está vindo porque o som não chegou. O som chega depois dele, se ele está acima da velocidade do som. E se for hipersônico, então, é muito acima da velocidade do som. Aliás, aqui eu quero contar uma curiosidade para vocês. Eu estava em Oshkosh uma vez e tinha lá um avião, não vou conseguir me lembrar o nome dele agora, um avião parecido com o NAT-6 brasileiro, só que dá uns 2 ou 3 de tamanho. Eu não me lembro exatamente o nome dele agora. E esse avião estava fazendo lá a sua demonstração, voando normalmente. De repente ele foi lá longe e veio em cima da pista. Aí o cara disse, olha, tá vindo aí o avião tal, eu não estou lembrado do nome agora. Avião a hélice, tá? Avião a hélice da Segunda Guerra Mundial. Tá vindo o avião tal aí, tal, em voo rasante, na velocidade do som. Falei, não é possível. Olhei para lá, o que eu vi? Eu vi o avião vindo. E o que mais? Mais nada. Não tinha barulho. Não tinha barulho. O barulho chegou no meu ouvido quando o avião passou na minha frente. Só. Ele estava exatamente na velocidade do som. Então, à medida que o som que ele gerava chegava, ele estava junto. Então, o som não chegou na frente dele. Olha que interessante. E eu vi isso ao vivo na pista de Oshkosh, tá? Que é a maior feira de aviação do mundo. E lá também tem muito aeromodelismo e muita aviação leve. Olha, depois de um tempo, é um caso que eu vou contar aqui durante essa aula, depois de um tempo eu sempre naquela época eu acompanhava muito as Oshkosh. Eu vi que esse avião foi abauroado no chão por um Corsair. Eu não sei se o cara do Corsair não viu, não sei o que aconteceu, eu sei que bateu nesse avião, os dois estavam funcionando, um entrou no outro, explodiram, pegaram fogo, os pilotos saíram correndo, né? E é uma característica interessante, esse avião era tão grande que eu não sei se você já viu em avião, no NAT-6 ou nos aviões da esquadrilha, né? Você sobe por cima da asa para entrar na cabine. Esse avião não. Esse avião você desce pela cauda e a porta para sair do avião é lá na cauda. Para você ter uma ideia desse monomotor, o tamanho que ele era, né? Que ele é, porque ele ainda existe. Eu não sei se é o... Eu acho que é o Sea Fury. Se eu não estou enganado, é o Sea Fury. Deem uma pesquisada aí, tá ok? É o Sea Fury. Bom, então, além desse problema da velocidade hipersônica e supersônica, que esses perfis também são feitos para, né? Eles têm que ser projetados para lidar com o efeito de compressibilidade e aquecimento aerodinâmico. Sim, porque a velocidade supersônica e hipersônica, você literalmente comprime o ar na frente para poder passar por ele. Tal a velocidade que você está. E além disso, essa compressão grande gera uma densidade grande, entre aspas, vamos chamar assim, mas na verdade são as partículas do ar batendo em altíssima velocidade na fuselagem, na asa, no profundor, em tudo que é canto do avião, e isso aumenta o aquecimento dessas superfícies e do avião como um todo. Eu disse aqui numa outra aula que o Concorde, por exemplo, ele teve que ser aposentado porque a temperatura externa dele em voo
e é alumínio aeronáutico, ele é feito, ele tinha titânio, mas era feito também em grande parte de alumínio, e o alumínio aeronáutico entra em fadiga, porque chegava a 250 graus centígrados o aquecimento externo do avião do Concorde em pleno voo supersônico. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre diferença de pressão e entender detalhadamente, ou melhor, o que eu já falei até agora, né? Então, quando o avião está em movimento, a gente tem um fluxo de ar sobre e sob a asa, embaixo e em cima, tá? Por quê? Por conta dessa curvatura. Você está vendo a figura aí do lado, né? Então, está aqui, ó, tá mostrando aqui maior velocidade, menor pressão, menor velocidade, maior pressão, a resultante, essa flecha vermelha aí para cima. Isso é óbvio, nós já explicamos várias vezes. Então, consequentemente, nós já explicamos isso também, mas sempre é bom lembrar, né? Eu aprendi uma coisa nesses últimos anos. A repetição ajuda muito na fixação das coisas. O ar na parte superior precisa se mover mais rápido para alcançar o ar que passa pela parte inferior, e isso dá essa flecha vermelha, esse resultante, que é a sustentação, essa resultante, né? Que é a sustentação. E agora eu vou falar um pouquinho desse princípio desse cara. Esse cara aí, estudando em laboratório, ele descobriu que quando a velocidade no fluido, no caso, a gente está falando do ar, né? Aumenta, a pressão diminui. Então, na parte superior da asa, a pressão vai ser menor, pelas razões que eu já falei. E na parte inferior, o ar vai se mover mais devagar, obviamente a pressão vai ser um pouco mais alta. E aqui está o teorema de Bernoulli, tá? Bernoulli, tá ok? Olha aí. Claro que eu não vou fazer cálculo aqui, nada disso, mas aqui dá para ter uma ideia que, se você tem essas moléculas de ar vindo, no meu caso, olhando de frente para a tela, da esquerda para a direita, e passando por esse estreitamento, ela tem que acelerar, tá certo? Então, dá uma olhada nesses dois tubos. Quando isso aí está parado, os dois tubos tendem a ter, se for isso aí, pois isso dá para fazer com água colorida, tá? E um tubo de vidro como esse aí. É a mesma coisa que fazer com o ar. A diferença é a densidade da água que é maior. Então, o que acontece? Quando isso aí está tudo cheio de água, parada, o nível da água vai ser igual, o nível da água do meio do estreitamento vai ser igual ao nível da água do outro lado, que vai ser um pouco mais baixo do que está mostrado aí, porque aí está mostrando em movimento, tá ok? E aí o que acontece? A água passando ou o ar passando aí, esse nível da esquerda vai subir, porque vai aumentar a pressão aí, e aí no estreitamento o ar passa tão rápido que do outro lado o nível diminui, que é a diminuição de pressão. Tá aí o teorema de Bernoulli. Nossa, é difícil falar o nome desse cara, né? Bernoulli, o teorema dele mostra isso, ele calculou, ele fez a experiência, tá mostrado aí para vocês, e é desse jeito que funciona uma asa. Mudou a velocidade, mudou a pressão. Olha que interessante. Quem pensaria nisso, né? Só um cientista, é claro. Isso, eu já falei tudo, né? Eu escrevi várias vezes porque a diferença de pressão na parte superior e inferior da asa resulta nessa força para cima, e é isso que vai vencer a força da gravidade, senão o seu aeromodelo não vai decolar, tá? E quanto maior for essa curvatura, dá uma olhada aí nesse desenho que está em cima do lado direito, olha como está acentuada a diferença aí, né? Da parte de cima para a parte de baixo. Então, um nível de sustentação cada vez maior, quanto mais acentuado for isso. Tem um limite. Nós já vimos isso em outra aula, tá? Olha aí aquela figura agora bem mais nítida aí para nós, hein? E mostrando mais uma vez a diferença de velocidade do ar. Por que eu insisto tanto nisso? Cara, porque se não é isso aí, a gente não tem nem avião, nem aeromodelo, nem coisa nenhuma. Nada voaria se não fosse isso. Então é importante a gente firmar bem isso na cabeça. Agora você já sabe, se um dia te perguntar por que o avião voa, tá aí. Agora você já sabe, tá? E agora a gente tem que falar do ângulo de ataque. Tá? O ângulo de ataque é o ângulo entre a direção do fluxo de ar e a corda média da asa. O que é a corda média da asa? Vamos voltar aqui para ver se tem aqui. Esse aqui não tem.
Mas você lembra que lá atrás, nos slides anteriores, tinha um eixo, né, que passava pelo meio da asa, hein? Aquilo é a corda média da asa, né? Desculpa, da asa não. Aquilo é a corda da nervura. Na asa, a corda média é outra coisa, tá? Corda média é a asa. Vocês já perceberam que o avião lá na ponta da asa ela é mais estreita, né? E aqui na base, na raiz, ela é mais larga. Então, se você pegar essa distância, somar com aquela e dividir, você vai ter a corda média da asa, tá? Dividir por 2, tá ok? Então, é claro que isso influencia a curvatura do fluxo de ar e, consequentemente, a diferença de pressão. Então, o ângulo de ataque, assim como a nervura, é fundamental para que você melhore a sustentação e evite o stall. Cara, o que é stall? Ah, tá aqui. Escrevi. Olha lá. Perda de sustentação. Você já viu o avião entrar em parafuso, cair, vir até o chão e bater? Explodir? Ele entra em stall e aquilo ali a gente chama de parafuso, que é chato, né? Porque quando ele é chato, ele vem até o chão virando. E se você pensa que ele vem virando assim, você está radicalmente enganado. Ele não vem virando na vertical assim. O avião ele começa a virar assim, ó. Tá? Ele vira assim. Então, ele começa esse giro como se fosse uma espiral. Você pegar a ponta do avião, ele vai gerar um saca-rolha de figura e vai até o chão. Se o cara não souber sair do parafuso, e no chato é muito difícil de sair. Por quê? Porque você não tem mais nada que segure o avião voando. Ou seja, todo o ar de cima da asa se descolou. Se você não fizer alguma coisa, não conseguir fazer alguma coisa para que isso mude, você não tem como voar sem a sustentação da asa. Então você entra nesse parafuso e vai até o chão. Então, o ângulo de ataque é muito importante nisso. O avião, até um certo ângulo de ataque, ele voa. Depois daquele ângulo de ataque, o que acontece? O ar que passa aqui atrás descola. Descolou, meu amigo, acabou, vem para baixo. Isso é stall. Stall é quando o avião deixa de voar. Então, está aqui o exemplo, tá? Olha o ângulo de stall que eles estão falando aqui, mas, ou de ataque. Na verdade, stall, a gente fala mais ou menos a mesma coisa. Então, olha só, a asa, como você pode ver, claro que aqui está bem exagerado nessa figura. A asa ela tem um ângulo em relação ao próprio avião, corpo do avião. E o avião tem um ângulo em relação também à superfície plana. Esse conjunto dá o ângulo de ataque total. Você tem um ângulo de ataque da asa em relação à fuselagem e um ângulo de ataque do avião em relação a um plano. Esse ângulo de ataque do avião, ele é flexível, né? O piloto puxa o profundor, ou era o modelo, você puxa o profundor, dá um ângulo de ataque. Você diminui o profundor, dá outro ângulo de ataque, tá? Mas o ângulo de ataque da asa do avião é constante, tá? Você botar essa figura aí, esse avião reto, você vai ver que a asa ainda vai indicar para cima. Por quê? Porque é fundamental que tenha um pequeno ângulo de ataque que vai resultar num acréscimo leve de sustentação. Mas não pode ser muito grande, porque senão a camada de ar que passa por cima pode turbilhonar, nós vimos isso na última aula, descolar e aí acabou, o avião não voa mais. Simples assim. Se você vê avião com altíssimos ângulos de ataque subindo, a gente costuma dizer em aeromodelismo também que está pendurado no motor. É o motor que está segurando ele lá, a asa não. Né? A asa não segura mais. Então precisa sempre lembrar disso. Quando você voa um avião que o seu motor não é assim tão potente, você dando o ângulo de ataque, o que você faz? Você aumenta a sustentação, diminui a velocidade, porque está subindo. Se diminui a velocidade, teu motor não dá conta de puxar, o que vai acontecer? Vai diminuir a sustentação. Até um ponto que ele vai quase parar e aí ele entra em parafuso. Então precisa tomar muito cuidado com o ângulo de stall. Bom, como conclusão, vocês já perceberam, né? Uma asa não é feita de qualquer jeito. O perfil, a curvatura, tudo isso é muito bem calculado para gerar essa pressão, essa diferença de pressão, para gerar sustentação, tá? Então, esse é um exemplo muito clássico, muito claro,
de como os princípios da aerodinâmica vão ter que funcionar juntos para permitir o voo controlado do aeromodelo, tá ok? E da aeronave, se você quiser também chamar assim como eu chamei. E a relação entre a curvatura, tá? E a sustentação, né? A curvatura da asa e a sustentação é um exemplo muito claro de como ciência e design têm que se unir para encontrar aquilo maravilhoso, aquele resultado maravilhoso que é o voo. Simples assim. Sem isso, não temos voo. Não existe voo sem isso, tá certo? Então, é super legal, né? Você ter a possibilidade de conhecer tudo isso. Eu estou te passando tudo isso com o maior carinho e eu espero que você aproveite. Você que assistiu ao vivo e você que está assistindo gravado depois, porque eu sei, eu acompanho, eu sei que o número de pessoas que assistem isso depois é muito maior, muito mais elevado do que ao vivo aqui, ok? Porque aí a pessoa assiste no horário que quiser, o tempo que quiser, repete quantas vezes quiser. Aliás, eu aconselho, para pegar bem o princípio, que você que é um aeromodelista iniciante ou um aspirante, assista mais vezes a aula e tente entender mais detalhadamente o que cada uma dessas coisas significa. Então, dessa maneira, eu encerro essa aula aqui. Agora, a live não encerrei aqui. Se tiver alguém aí assistindo ao vivo e que queira fazer alguma pergunta, queira tecer algum comentário, estou aqui aberto a isso. Esses últimos minutos aqui nós podemos, ou mais, se realmente tiver mais gente para isso, nós estamos aqui para responder essas perguntas e tirar essas dúvidas daquelas pessoas que estão aprendendo um pouco sobre aeromodelismo e, pasmem, sobre aviação, tá? E posso garantir que esse curso aqui, que eu estou dando para vocês ao vivo aqui graciosamente, eu já fiz, eu sou piloto, já fiz curso de aerodinâmica, já fiz vários cursos. Olha, é difícil achar um curso com detalhe que ensine realmente direitinho tudo isso que a gente está ensinando aqui, tá? Então, eu fico muito feliz de poder fazer isso. Agora eu tenho condições de fazer, estou fazendo e quero agradecer a todos vocês que assistiram, que estão assistindo essa live gravada depois, você do Instagram, você do YouTube. No Instagram, mais uma vez, eu te digo, né? Se você chegou aqui no finzinho, tá? E quer assistir de novo, ao vivo, ver as figuras que eu falei durante a live, clica no link aí e vai para o YouTube, que lá, ou aqui no YouTube, você vai ter acesso ao conteúdo completo, tá ok? Então é isso. Eu quero agradecer vocês mais uma vez pela audiência de vocês, pela paciência e fico muito feliz em poder estar aqui ajudando vocês a entenderem um pouco mais sobre aeromodelismo. Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.